Muito boa noite, seja bem-vindo ao dia seguinte. 2 meses e uma semana depois, estamos de regresso, ainda que com passos pequenos para tentar retomar alguma da normalidade que se perdeu nestes tempos de pandemia e confinamento. Muito sofrimento se abateu sobre a sociedade portuguesa, muitas pessoas ainda estão a sofrer e aos poucos vamos levantando as restrições. Acredito que ninguém sairá igual depois destes 2 meses, mas a verdade é que a vida continua e com ela também já se perspectiva o regresso do futebol daqui a 17 dias. Fazemos este desconfinamento televisivo, mas não em 2 horas, mas apenas numa hora. Não estamos todos em estúdio por razões de segurança. Por exemplo, hoje o Vasco Mendonça e o Duarte Gomes entram via Skype. Comigo aqui no estúdio estão o Rodrigo Roquete e o Paulo Baldeia. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos sem falar de futebol, já lá vamos. Falemos antes da vossa experiência destes 2 meses. Paulo, começo por ti. Olha, cozinhar muito, cozinhei todos os dias, de manhã à noite, fiz muitos grelhados e vi muito futebol, muito futebol, mais do que é normal. Vi o Porto a ser campeão europeu 2 vezes, a ganhar a Liga Europa, a Taça UEFA, a ser campeão do mundo de clubes, a ser tetracampeão, vi tudo. Vi o gol do Kelvin para aí 200 vezes, vi muito futebol, estive confinado em casa, tenho filhas de 10 anos, 2 gêmeas, que estão a estudar em casa, a minha mulher também é jornalista em teletrabalho, portanto estivemos os 4 em casa. Mas fizemos exercício, fomos andando, engordei um bocadinho, mas isso é da vida. Faz parte. Muito bem, Vasco, e estes teus 2 meses de confinamento, como é que foram? Olha, foram um desafio, como foram, creio que para todos os portugueses, enfim, para todos os portugueses, para toda a gente. Isto está a ser assim uma espécie de experiência social à escala humanitária. Em jeito de brincadeira, eu lembro-me que geralmente no ano novo há aquelas resoluções de passar mais tempo em casa com a família. Eu decidi o oposto. Decidi que nos próximos tempos irei passar menos tempo com a minha família e, portanto, tentar celebrar um bocadinho este desconfinamento com algum sentido de humor. É a primeira vez que vou fazer este programa de pantufas calçadas, portanto vamos ver como é que isto corre, mas enfim, foi um período estranho. Não, por acaso o Paulo estava a dizer que tinha visto muitos jogos, não vi quase jogos nenhuns, não vi e sendo absolutamente sincero, fui sabático do futebol, que me soube muitíssimo bem e sobre isto até começo com uma nota inicial, ainda que não seja estritamente sobre o meu desconfinamento. Li muito do que se escreveu sobre este tempo, por ser um tempo novo e estranho e ao mesmo tempo porque se calhar encontrei mais nas palavras dos outros muita dessa ligação ao futebol que não conseguíamos ver porque não há jogos. Li uma declaração do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol que me acompanhou desde então. Sinceramente acho que já passaram 2 ou 3 semanas desde que ele escreveu estas palavras e eu tenho pensado muito nisto, quando ele diz, e tratando-se de alguém que tutela, que é responsável pela entidade máxima que tutela o futebol português, achei muito interessante ele dizer que tornou-se evidente, que este período tornou evidente que o futebol não é o centro da vida de muitas pessoas e que nós não devemos dar isso por garantido. E acho que esse digamos assim, é uma pista muito interessante sobre o que se avizinha para o futebol português e para tudo o que orbita em torno do futebol português. Muito bem. Rodrigo, e estes teus 2 meses, como é que foram passados? Olha, na verdade passaram rápido, porque no meu caso, e talvez no caso de muitos portugueses, foram 2 meses ainda assim a fazer muita coisa, a trabalhar a partir de casa, a ajudar as crianças com o desafio da telescola, a cozinhar também. A aprender rotinas novas, a estudar, a ler, a aprofundar conhecimento. E tanto eu como a minha mulher acabámos por estar muito em trabalho de alguma forma, com muitas responsabilidades que temos e de muitas coisas que fazemos. Fui também entretendo-me também na vertente futebolística, com algumas conversas mais informais com amigos, através da nova realidade dos lives e tudo mais, que foi outro fenómeno muito interessante que aconteceu nesta fase. E acabou por passar rápido. Obviamente é desafiante, acho que é algo que nos preocupou a todos. Acho que está na altura, de facto, nós colocarmos um pensamento positivo e avançarmos sem medo para a frente, com muito cuidado, com responsabilidade cívica, muita cautela de todos, mas de avançar, porque temos mesmo que avançar.
e tirar daqui também umas ilações positivas, como, por exemplo, a necessidade de desacelerar às vezes e de passarmos mais tempo em família, dentro daquilo que é o agregado mais próximo. Acho que isso ensinou-nos também. Eu já não passava tanto tempo junto com os meus filhos e com a minha mulher, porque tenho uma vida muito agitada, de muito trabalho, como passei nesta fase, e isso também me fez crescer um bocadinho com eles e pôr um bocadinho em perspectiva que às vezes também temos que desacelerar e dar mais valor às coisas que são verdadeiramente importantes na nossa vida. E tu, Duarte, como é que foram estes 2 meses? Bem, antes de mais, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Rodrigo e Paulo. Boa noite, Vasco. Estás mais gordo, para a Regi, para a produção e para quem está aí em casa. Estamos todos. Para os espectadores. Eu sou o último a falar, portanto, facilitada. Enfim, fizemos todos mais ou menos a mesma coisa. Teletrabalho, com novas rotinas, novos hábitos, também no apoio à miúda, neste caso em telescola. Entrei nestas coisas também dos lives, dos diretos, e aí os horários sobrepõem-se, porque aconteciam à noite, de manhã, de tarde, e portanto o trabalho acabava sempre por acontecer ao longo do dia. Fomos nos habituando, nós somos animais de hábitos, e se houve alguma lição que pudemos tirar deste confinamento obrigatório, foi que de facto conseguimos reajustar-nos às realidades que nos vão surgindo, por muito que elas pareçam impossíveis. Tenho alguma expectativa, agora que este período difícil parece estar nesta fase, e espero que permanentemente a passar, que esta fase tenha de facto ensinado a algumas pessoas. Há pouco o Vasco falava, e bem, na questão de relativizarmos um pouco o futebol como o centro do nosso mundo. É fundamental, é importante, mas tem a importância que tem dentro daquilo que é muito importante. Este período fez-nos ver isso, e eu estou expectante para ver agora a qualidade humana, a dimensão humana das pessoas em relação ao que aí vem na sociedade, na política, também no futebol, aos seus comportamentos, aos seus excessos, para percebermos de facto alguma coisa de positivo se tirou, ou se isto é apenas uma nuvem de alguma introspeção, e não tarda nada, todos voltarão a ter os defeitos e qualidades que sempre tiveram. Estou expectante, estou positivo, e vamos esperar que tudo corra bem nesse aspecto. A ver, vamos, Duarte, sei que o Vasco quer fazer um apontamento. Vasco, força. Sim, gostava de fazer um brevíssimo apontamento, porque o Duarte, que é uma pessoa que nós gostamos muitíssimo de ter no programa, é um tipo modesto, mas durante este período de confinamento foi a única pessoa de todo este painel que foi justíssimo, de forma muito justa, premiada com o Prémio de Imprensa Desporto com Ética, organizada pelo Plano Nacional de Ética no Desporto. Não foi nomeado por 1 ou 2 artigos, foi nomeado, e passo a citar, pelo mérito da totalidade de artigos publicados habitualmente na Tribuna Expresso e no Jornal A Bola. E acho que a propósito de reflexão, do futebol não ser o centro da vida, mas também de poder ser uma atividade exemplar a muitos títulos, eu gostava primeiro de parabenizar o Duarte, já o fiz pessoalmente, naturalmente, mas gostava de parabenizar aqui e de lhe dizer que é um orgulho para mim participar num programa do qual ele faz parte e ao qual ele consegue acrescentar precisamente aquilo pelo qual se notabilizou a escrever, e que foi justamente premiado. Que venham mais exemplos desses para o futebol português. E está feito esse justíssimo sublinhado ao Duarte Gomes. A Primeira Liga de Futebol vai ser retomada a 4 de junho, depois da suspensão do campeonato por causa do coronavírus. O Governo chegou a acordo com a Federação e a Liga para que as últimas 10 jornadas do campeonato se possam realizar. Os jogos vão ser à porta fechada e mesmo os acessos às imediações dos estádios vão ser controlados. Dentro do recinto podem entrar 185 pessoas, entre jogadores, treinadores, pessoal técnico, jornalistas e apanha-bolas. A Direção-Geral de Saúde quer que o resto do campeonato se realize no mínimo de estádios possível, e por isso foi feita uma vistoria técnica a todos os estádios da Primeira Liga. Ao contrário do que estava planeado, ficou hoje a saber-se que estádios de nível 2 e 3, como os do Passos de Ferreira, Desportivo das Aves, Rio Ave, Tondela, Portimonense e Vitória de Setúbal, podem ainda ser incluídos na lista de recintos capazes de albergar os jogos. Só quinta-feira é que a Liga divulga a lista de estádios onde se vai jogar a Primeira Liga, mas já se sabe que os grandes vão jogar em casa, tal como o Marítimo, que tinha ameaçado impugnar o campeonato caso não jogasse nos Barreiros.
Para evitar deslocações desnecessárias, as equipas de arbitragem que vão apitar na Madeira vão também elas viajar com o adversário do Marítimo. A outra equipa das Ilhas, o Santa Clara, vai jogar na cidade de futebol em Oeiras, tal como Belenenses SAD. Já o Desportivo das Aves, atual último classificado, quer jogar na Vila das Aves e também ameaça impugnar o campeonato. Caso isso não aconteça, há ainda outras questões por solucionar, por exemplo, como vão ser as transmissões televisivas da Liga. Para já não há qualquer acordo para que possam ser em sinal aberto. Posto isto, uma das grandes perguntas que se têm feito nos últimos tempos é se faz sentido retomar o campeonato a 4 de junho. Paulo. Eu acho que faz, porque a alternativa a não haver jogos de futebol era termos os clubes de futebol, a maioria deles, pelo menos, em situação dramática do ponto de vista financeiro. Alguns deles poderiam mesmo ir à falência, a maioria deles teria problemas de tesouraria e ficaria incapaz de pagar ordenados. Portanto, faz todo o sentido retomar o campeonato, porque se não houver campeonato e se não houver transmissões televisivas, isto leva-me a outro ponto, que é o do sinal aberto, os jogos em sinal aberto, ou a SIC ou a TVI estão disponíveis, ou a RTP, para pagar aquilo que as operadoras pagam aos clubes, porque os clubes, o campeonato é retomado por questões financeiras, claramente, para salvar o negócio do futebol, ou então vai mesmo ser em canal fechado, vai ser na Sport TV e na BTV, e quem quiser ver vai ter que subscrever a Sport TV ou vai encher BTV. Cafés e casas de amigos, etc. Pois, mas isso as pessoas vão ter que ter noção do perigo que correm, do perigo que fazem correr os outros, vão ter que ter na mesma, é igual para outra coisa qualquer. Nós vemos que há muitas pessoas que respeitam as regras que estão estabelecidas e há outras que não respeitam. Espero que não seja por causa de um jogo de futebol que as pessoas vão agora pôr a si próprias em risco e colocar os outros em risco por causa de um jogo de futebol. Espero que ninguém faça isso. Há maneiras de ver, obviamente, veremos qual é a solução. Agora, há um problema financeiro e ele tem que ser ultrapassado, porque os clubes, se não receberem o dinheiro das transmissões televisivas, não vão ter dinheiro para pagar salários. Isso que seja muito claro para toda a gente. É por isso que o futebol é retomado, não é por questões, não vamos ser honestos, não é por questões desportivas de ver quem é o campeão ou deixa de ser o campeão. Não é aqui, não é em lado nenhum dos campeonatos europeus. Alguns nem sequer se vão fazer, porque entendem que não há condições, outros vão-se fazer, e em Portugal tem que se fazer por questões, acima de tudo, financeiras. Neste caso, Rodrigo, a questão financeira sobrepôs à questão sanitária ou são conciliáveis na tua ótica? Bom, nesse caso não tem que ser eu. Acho que a opinião das pessoas aí pode variar muito, mas nós temos que confiar um bocadinho naquilo que são as autoridades de saúde e o Estado, e que eles terão com certeza mais informação do que o cidadão comum. Acho que é para poder decidir ou não em consciência. Aliás, nem faria sentido de outra forma, quer dizer, tivemos a fazer estes sacrifícios todos que fizemos com medidas restritivas que foram impostas e que os portugueses, e muito bem, de alguma forma, souberam adotar. Não era agora para depois pôr em causa por causa de um campeonato de futebol. Só um ponto. Eu não acho que haja perigo em retomar o campeonato. Não acho que há perigo nenhum. Os jogadores, com as condições que estão impostas, os jogadores não são pessoas de risco, são de menor risco. Eu não acho que haja perigo em fazer-se os jogos de futebol. Digo é que há uma razão financeira que é maior que a razão desportiva para se retomar o campeonato. A minha questão aqui não é o retomar, porque aí de facto, é acreditar que de facto estão as condições reunidas para tal. Aquilo que me deixa um pouco mais preocupado e um pouco mais apreensivo, talvez seja eu a ser pessimista, porque o futebol português não dá razões de grande otimismo, infelizmente, é que eu acho que poderá estar a vir aí uma grande confusão. A não ser que eu acho que era o fundamental nesta fase, é que se estabelecessem já as regras para que, no caso de eventualmente o campeonato não terminar. Porque nós sabemos que o campeonato vai recomeçar. Nós não sabemos se o campeonato irá terminar. Se vão realizar as 10 jornadas. Já vimos João Paulo Rebelo, há relativamente pouco tempo, a dizer que, sim senhor, vamos começar, vamos ver se conseguimos terminar, se não, quer dizer... E aí poderá estar a criar-se uma enorme confusão que eu acho que nem as pessoas lá em casa, nem o futebol português, nem ninguém precisa. Que é... apesar de os sinais mais recentes, este desconfinamento e tudo mais, darem
sinais positivos e importantes, e é importante que de facto haja essa mensagem positiva, mas que ainda assim as pessoas respeitem as restrições e tenham responsabilidade. Nada nos garante que não possa haver situações complexas, inclusivamente, imaginemos, equipas com surtos da Covid-19 nos seus balneários, equipas que terão que ficar de quarentena, vários jogadores de uma equipa de quarentena. Perdem os jogos por falta de comparecência. Proibição. Isto vai gerar uma enorme confusão. Equipas que não poderão jogar nos seus estádios e que depois vão tentar impugnar. Portanto, num cenário que não está posto de parte de todo, não é? Porque nós não adivinhamos, em que o campeonato, para além de recomeçar, poderá não terminar, era fundamental, a bem de evitar grandes convulsões e grandes confusões, de decidir já, antes de recomeçar, qual é o critério que vai ser adotado se recomeçar. E aí as pessoas punham-se de acordo, todas as equipas, não só os 3 grandes, que eu acho que isto também é um bocadinho extraordinário, como é que são apenas os 3 grandes que se reúnem para discutir se o campeonato regressa ou não regressa. Acho que isto tem que ser uma discussão que tem que ser largada a todas as equipas da Primeira Liga. E, portanto, acho que era importante que todos se pusessem de acordo relativamente ao que pode acontecer se o campeonato não terminar. Porque senão, meus caros, o que vai ser? Imaginem este seguinte cenário. O Porto escorrega, perde pontos, o Benfica passa para a frente e logo na jornada a seguir há uma equipa que não pode jogar, ou a equipa que o Benfica vai jogar de repente está cheia de jogadores que estão infectados, não pode haver jogos, etc. E decide-se, termina o campeonato. Vocês já estão a ver a confusão que isto vai dar, o barulho que isto vai dar, o ruído que isto vai dar? A verdade, Rodrigo, é que já houve vários casos de infecções em jogadores da Primeira Liga de Futebol. O Vitória de Guimarães teve 3 casos positivos no plantel, o Famalicão anunciou 7 casos, 4 jogadores tinham sido infectados, bem como 3 elementos do staff do clube. Entretanto, 6 pessoas já estão recuperadas. O Benfica anunciou oficialmente também que David Tavares foi infectado com a Covid-19 e o Moreirense também teve um caso no plantel. Nos sub-23 do Belenenses já também foi detectado um caso de coronavírus. E Vasco Mendonça, é perante este cenário de grande incerteza que isto tudo vai recomeçar. Sim, é um cenário de incerteza, certo. Confirma-se esse cenário para nós e para um número vastíssimo de atividades profissionais que dependem da sua continuidade, digamos assim, e do seu regresso ao ativo para subsistirem. No caso particular do futebol, temos uma amostra de largas centenas de atletas de alta competição, na qual se registra uma percentagem baixa numa amostra que, e eu não pensem que isto sou eu a relativizar a gravidade deste tema, eu, como creio que a esmagadora maioria das pessoas temos convivido com este tema e temos reconhecido a sua gravidade e o seu impacto absolutamente tremendo em todos os aspectos, também ao nível da saúde pública e também, e quando eu falo da saúde pública, falo das consequências máximas que esse fenómeno poderá ter. Volto a dizer, esta é uma de muitas atividades profissionais que dependem, que precisam de regressar ao ativo para garantir a sua subsistência. Estamos a falar de uma percentagem absolutamente irrisória de infectados, numa amostra bastante representativa, com uma também baixíssima, se quisermos chegar a esse ponto, uma também baixíssima taxa de letalidade. Se isto sou eu a dizer que uma vida perdida por se continuar esta liga que se justifica, a dizer isso, nem de maneira alguma é essa a inferência que a minha afirmação permite estabelecer. Consideras e concordas com o Rodrigo, Vasco, consideras e concordas com o Rodrigo que deveria estar pré-estabelecido o que acontece caso a Liga tenha que ser interrompida de novo? Não tenho a mesma necessidade que o Rodrigo de ver esse critério estabelecido. Não me parece que seja... Vamos lá ver, se esse critério estivesse estabelecido hoje, não parece, em tese, digamos assim, não parece errado que existam critérios previamente estabelecidos, da mesma maneira que nós regulamentamos os quadros competitivos a priori, certo? Não inventamos regras quando eles já estão em curso. Pronto. Não é uma coisa que nesta fase me preocupe
preocupa-me, e sim, perceber até que ponto é que, se agora a amostra nos mostra de facto uma taxa de infectados, uma percentagem de infectados muitíssimo baixa, preocupa-me perceber se isso se vai manter assim, se manterá assim à medida que os jogos e que a competição iniciar-se e for decorrendo. Preocupam-me essas variáveis. Relativamente à atribuição do título, vou ser muito sincero, eu tenho, enfim, eu acho que o Benfica, e falo especificamente do Benfica por se encontrar a discutir na disputa direta com o Futebol Clube do Porto, eu posso dizer uma coisa, e acho que falo por muitos benfiquistas neste caso, eu tenho a certeza que se o Benfica vencer este título, na secretaria, muito menos, mas mesmo dentro de campo, eu tenho a certeza que este título, para mim, pessoalmente, será um 37,5, não será um 38, seguramente. E eu não quero com isto os jogadores poderão fazer em campo, eu não quero com isto sugerir que os jogadores devam encarar os jogos que têm pela frente com menor motivação. Estou apenas a dar a minha visão muito realista de um adepto que, por muito que goste de futebol, encara o contexto atual com a mesma necessidade de adaptação e com a mesma sensação de estranheza que diria eu, a maioria das pessoas. Eu no sábado estava a ver jogos da Liga Alemã e estava entusiasmado. Eu tinha um misto de entusiasmo e de desencantamento. Aliás, eu lembrei-me de uma personagem, de um estereótipo de uma personagem que é eternamente apoucada neste país, que é o tipo que é entrevistado, não sei se estão a ver, o tipo que é entrevistado nos festivais de verão e que diz que está lá pelo convívio. E eu percebi finalmente o que é que ele queria dizer. Ele não estava lá necessariamente pela música, ele estava lá pelo convívio. Isto serve isto para dizer o quê? Serve isto para dizer que o futebol naturalmente é muitíssimo mais do que aquilo que acontece dentro do relevado, por muito, muito interessante que seja aquilo que acontece dentro do relevado. E portanto aí vamos ser realistas, isto está tudo a acontecer por um imperativo quase de sobrevivência. Se o futebol português vai sobreviver, ou digamos assim, se vai conseguir não empobrecer ainda mais depois disto, tenho as minhas dúvidas, naturalmente. Agora, sobre a continuidade não, sobre o arranque, ou o novo arranque das provas, eu creio que dentro daquilo que é possível e segundo este imperativo de subsistência e de luta pela sobrevivência do futebol português, eu creio que estão garantidas as condições suficientes para que nós tenhamos os jogadores de volta ao relevado. E, portanto, acho que não precisamos de dramatizar por antecipação, digamos assim. Duarte Gomes, relativamente à situação que as equipas que vão defrontar o Marítimo na Madeira vão encontrar, no fundo vão todas viajar para o Funchal com a equipa de arbitragem e deverão regressar também com a equipa de arbitragem. Que comentário é que te merece este cenário? João, honestamente este não me parece um cenário catastrófico. Primeiro é importante dizer que este é um tempo de exceção e em tempos de exceção aplicam-se medidas de exceção. A promiscuidade existe quando as pessoas são promíscuas e eu parto do princípio que as pessoas não são. Portanto, o facto de viajarem em conjunto, e penso eu até num charter para o efeito, com uma equipa que irá defrontar, neste caso concreto, o Marítimo, não afeta em nada quer a idoneidade do árbitro e da sua equipa, quer a postura da equipa que viajará com a equipa de arbitragem, que obviamente não tentará influenciar o seu comportamento em campo. Pensar-se que uma conversa, um cumprimento, uma troca de palavras antes do jogo, que também pode influenciar um árbitro experiente a tomar decisões contrárias em campo, é absurdo, na minha opinião. Convém também dizer que isto acontece porque, de facto, esta situação de exceção foi criada até em concordância com o Governo Regional da Madeira, em concordância com as diretrizes emanadas pela DGS e que tudo isto foi articulado de uma forma como sendo, penso eu, a única solução possível. Portanto, honestamente não me choca. Acho que não era importante criarmos agora casos em relação a isso. Eu recordo que o Marítimo fez questão e batalhou muito para jogar no seu próprio estádio e, portanto, conseguiu ter essa premissa e com muito mérito, porque insistiu bastante nesse sentido. Eu recordo que a Madeira, o Governo Regional da Madeira foi aquele que eventualmente mais cedo tomou medidas preventivas e, na minha opinião, muito bem, em relação a tudo o que está a passar em termos de pandemia e, portanto, a articulação de tudo isto com o regresso do desporto tem regras de exceção
que não são assim tão excepcionais até, porque no meu tempo de árbitro, várias vezes viajei com as equipas que cujos jogos iria arbitrar nas ilhas, quer nos Açores, quer na Madeira, com as equipas adversárias, e também devo-vos dizer que também viajei depois num cenário muito pior, porque muitas vezes o jogo não corria bem para essas equipas ou para mim, e o ambiente era muito mais pesado na viagem, o semblante estava mais carregado, e nunca tive problemas. Problemas tive quando, infelizmente, viajei com adeptos das equipas adversárias. E aí sim tive vários problemas no aeroporto, vários problemas dentro do avião, não graves, mas chatos, de viagens muito chatas. E, portanto, honestamente, eu estou convencido que isto é um não assunto. As pessoas são pessoas de bem, vão viajar como pessoas de bem e cada um vai desempenhar a sua função. Portanto, não me parece que isto seja Muito bem, Duarte, calculo que o Paulo Baldaia não tenha a mesma opinião neste caso. Não tenho, e gostava de perguntar ao Duarte Gomes porque é que há regras que dizem que isto não se deve fazer assim. Ou seja, este é um tempo de exceção, mas também excepcionalmente, e porque este é um negócio que movimenta muito dinheiro, era possível arranjar maneira do árbitro ir de outra maneira. Eu já vi uns aviões pequeninos que levam e trazem as pessoas, uns até levam da Madeira a Turim, o Cristiano Ronaldo anda de um lado para o outro, nos aviõezinhos que também dá para levar. São caros. Eu sei que são caros, mas alugar um charter é mais caro. Alugar um avião que leva 100 pessoas, que vai uma equipa, também é caro, e as equipas vão na mesma para lá. E vão cumprir aquilo que é normal. Eu acho espantoso que as pessoas surpreendam muito que o Marítimo queira jogar em casa e tenha esse direito. O normal, para este campeonato, para ser, eu insisto, o campeonato é reaberto por questões financeiras, porque se fosse por questões desportivas, o normal era, e era possível haver condições sanitárias para isso, o normal era que os clubes jogam em casa. Jogam na sua casa, é o normal. Isto é que a verdade desportiva faz com que o Aves, o Famalicão, o Braga, o Marítimo, o Santa Clara, os clubes todos, joguem em casa quando têm jogos em casa e joguem fora quando têm jogos em fora. Portanto, isto, se é assim, também era possível ter, porque eu agora digo ao Duarte, peço-lhe para ele pensar o seguinte: o Benfica vai à Madeira, leva o árbitro consigo. O árbitro tem uma infelicidade de cometer 2 ou 3 erros a favor do Benfica. Isto acontece, ok? Estas coisas acontecem. Como acontece ao contrário, pode ter 2 ou 3 erros contra o Benfica. Menos, não interessa, mas vamos imaginar, porque eu estou mesmo de boa fé. O que é que acontece a seguir? O que é que acontece a seguir a um jogo Marítimo-Benfica, em que o Benfica ganha por 1-0, com 2 erros do árbitro que mudam o resultado, que poderiam mudar o resultado? Está tudo bem, era tudo gente de boa fé, é tudo gente boa, não há problema nenhum. Estas coisas evitam-se antes de acontecer. Isto está de tal forma que o Vasco Mendonça até já mudou o fundo da sua casa. O que é que se passou, Vasco? Faz ele muito bem. A perseguição. Faz ele muito bem. Epá, eu ia dar uma sugestão. O Paulo estava a sugerir um avião pequenino para o árbitro se deslocar até à Madeira. E eu lembrei-me aqui do Zé Pratas. Portanto, eles podiam ir a correr. Podia ser uma forma de chegarem ao arquipélago. Não sei, fica tu queres isso, não queres? Tu queres que aconteçam estas coisas? Eu não quero. Não quero com clube nenhum. Não quero com o Porto, não quero com o Benfica, não quero com o Sporting, não quero com o Marítimo, não quero com nada. Quero regras muito claras e que permitam verdade desportiva. Isso é o que eu quero. Vocês têm noção que o Vasco abriu aqui a caixa de Pandora. O Vasco acabou de abrir. Vasco, sou fortíssimo nos fundos do Skype, hein? Cuidado com isso. Eduardo Gomes, calculo que queiras responder ao Paulo Baldaia também. Não, a minha resposta ao Paulo, em concreto, vou dizer responder à questão que o Paulo foi dada Meus senhores, um de cada vez. Eu sei que isto com o Skype não é assim tão fácil como estamos. Agora é a vez do Duarte. Muito bem. Estava a dizer que não é uma resposta ao Paulo em concreto, mas é uma resposta à circunstância. De facto, a questão do avião pequeno, Paulo, não me leves a mal, mas é uma questão que não me parece fazer sentido nenhum. A pergunta, eu acho que devolvo-te a pergunta, que é no fundo, mas desconfiamos da idoneidade de quem? Dos árbitros ou da equipa que viaja com eles? Tu fazes a questão se o Benfica viajar e se o Arte errar a favor do Benfica, então e se errar a favor do Marítimo, com outra equipa qualquer, não tem a ver com as equipas que viajam, não tem a ver com os árbitros.
Paulo, tem a ver com uma questão de idoneidade. As pessoas ou são sérias ou não são. E eu, quando sou sério, e tu, quando és sério, porque és, e nós somos todos sérios, estamos com qualquer pessoa, em qualquer lado, e isso não afeta rigorosamente nada o cumprimento da nossa função. Tudo o resto são especulações e são levantamento de suspeitas que, acho eu, não contribuem também nesta fase para que se queiram que as coisas que corram bem. Vou esperar como para é ver óbvio, como, ninguém deseja vou que esperar para ver como corre e depois Paulo, vamos conversar sobre isso. Várias vezes viajei, Paulo. Oh, Paulo, estás a fazer futurologia, então estás num patamar diferente do meu. Confesso não, a minha... Não estou a dizer que vou esperar para ver, não estou a fazer futurologia nenhuma. Estou a dizer que vou esperar para ver e depois conversamos sobre isso. Isto não é futurologia. Futurologia é dizer o que vai acontecer, não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Mas estás a criar um cenário pessimista que é baseado numa suspeição de idoneidade. E não me levas a mal se eu não alinhar nessa conversa para já, porque acho que os árbitros são sérios. Deixa-me só dizer muito tranquilo. Qualquer equipa que viaja à Madeira... No normal, há regras. Estou a dizer, se o campeonato estivesse normal, há regras. Os árbitros não podem... normais nesta fase do campeonato? Estou a dizer, há regras. Se bastasse, e eu acho que basta, em muitas circunstâncias da vida, basta. Mas depois há competições em que há regras, como é que podem viajar os árbitros, com quem é que se podem encontrar, se podem estar antes do jogo ou não com a equipa adversária. Isso há regras, não é? Eu não estou a inventar nada disto. Isto existem, estas regras. Eu estou a dizer, se essas regras, se o bom senso e a idoneidade das pessoas é suficiente, estas regras não são precisas para nada. Vamos acreditar que as pessoas são todas idóneas e que tudo corre muito bem. Pronto. E, portanto, aqui estamos a levantar o problema. Aqui Paulo Baldaia, eu percebo a tua questão, Paulo Baldaia, mas como o Duarte também sublinhou, estamos perante uma situação... Claro, está bem, vamos ver. Eu estou a dizer que era possível, como é um negócio de muitos milhões, permitir que o árbitro... ter alguns aviões privados. Eu acho que era possível. São 5 voos privados, era possível. São 5 voos, são 5 voos para a Madeira. No Funchal. Não querem assim, vai ser assim. Eu sei que o Vasco também queria acrescentar mais alguma coisa acerca deste assunto, Vasco. Em frente. Queria fazer minhas as palavras do Duarte e dizer que tenho pena que o Paulo, perante uma situação como esta, opte por uma espécie de presunção de culpabilidade que acaba por criar um clima de suspeição. Não ponham palavras na minha boca, eu não quero, que não vale a pena porque não é verdade isso. Paulo, façam isso. Eu não tenho outra opção, Paulo, eu não tenho outra opção senão interpretar as tuas palavras deste modo. Quando tu questionas a capacidade que um árbitro tem de viajar no mesmo avião que uma equipa de futebol profissional e não ser corrompido, porque na verdade parece-me que é disso que estamos a falar. Não é nada ou não disso ser condicionado. Vasco, vamos desculpar. Isto é mais fácil do que parece. Quando eu digo uma coisa, não digo outra, não digo a que está na tua cabeça. Eu disse, se houver o azar de acontecer... Atenção, meus senhores, deixem-me só avisar-vos, já vos avisei, mas Vasco, deixem-me avisar, o facto de vocês entrarem em diálogo, tu estás um pouco com desvantagem, porque tens algum delay na recepção do som. Portanto, então, cuidado com os diálogos, façam os diálogos mais sincopados. Eu percebo. Força. Eu percebo e enfim, isto para mim isto mais do que uma provocação, é uma constatação. Eu percebo que o Paulo tenha esta necessidade de convocar sempre este universo de suspeição, onde nada é aquilo que parece, ninguém está imune ao condicionamento e todas as pessoas podem ver o seu caráter assassinado a qualquer momento, inclusivamente por viajarem no mesmo avião, se depois amanhã cometerem um erro. Ora, se isto não é presumir a culpabilidade e colocar um ónus, e é que esse tipo de afirmações, Paulo, é que colocam pressão sobre o árbitro, não é o inverso. O árbitro viajar no avião que bem entender, ou que a Liga bem entender, é o melhor que nós conseguimos fazer, dadas as circunstâncias. Dizer de antemão que um árbitro não é suficientemente íntegro ou imune a pressões para viajar naquele avião e arbitrar como deve arbitrar. Deixa-me lá responder. Vasco, faz-me um favor, a mim e a toda a gente. Eu acho que não fui o único a interpretar esta Faz só um favor. Diz o que te apetecer sobre o que eu tiver dito. Não digas sobre o que eu não disse. Eu vou repetir o que eu disse. Existem regras hoje para o modo como o árbitro deve viajar quando vai para os jogos. Estas regras existem. Não fui eu, Paulo Baldaia, que as inventou. Deixa-me lá falar. Deixa-me lá que é muito rápido. Depois dizes o que quiseres sobre o que eu disser. Não é sobre o que tu imaginaste que eu disse. E
existem essas regras. Essas regras agora não vão existir, porque existe um momento especial e os árbitros vão viajar para a Madeira no mesmo avião em que vão as equipas. Coisa que há 2 meses não era possível. Há 2 meses isto não era possível. E agora é. E o que eu digo, não disse nada que ia haver chatice nenhuma, que os árbitros não são suspeitos disso, não foi isso que eu disse. O que eu disse, e está no programa, é só quando acabar isto voltas para trás e vais lá ver, o que eu disse, e ao Duarte digo a mesma coisa, o que eu disse foi, imaginem que o árbitro erra a favor do Benfica ou contra o Benfica e viajou no mesmo avião, o que é que isto não vai acontecer? E vocês sabem que o que eu estou a dizer é verdade. Se isto acontecer, se um árbitro que viaja com uma equipa beneficiar essa equipa na Madeira, vocês sabem o que vai acontecer. Vão-se levantar muitas suspeições se é por causa disto. Isto foi o que eu disse. Eu não disse que o senhor árbitro que vai, que eu não faça a mínima ideia. Quem é o árbitro que vai favorecer ou deixar de favorecer. E vocês sabem que isto vai acontecer e nós cá estaremos para analisar se vai acontecer ou não. Rodrigo Roqueto, relativamente a este assunto, queres acrescentar alguma coisa? Sim, obviamente que, idealmente, os árbitros viajariam não com a equipa que vão arbitrar, obviamente, e por isso é que numa situação normal eles viajam separados e não viajam, porque senão também não haveria problema numa situação normal viajarem juntos. Isso seria o ideal. Percebo perfeitamente que numa situação de alteração da normalidade que isto possa acontecer. Não me preocupa, honestamente, a possibilidade de haver algum tipo de coação aos árbitros numa pequena viagem de avião à Madeira. A mim preocupa muito mais a coação que existe aos árbitros, que é constante e que não é num voo na Madeira. E que, inclusivamente, o próprio Duarte Gomes já falou dela aqui, como sendo pressões que acontecem e que depois são levadas no subconsciente dos árbitros para dentro de campo, que são feitas pelos dirigentes com os comentários que fazem, que são feitas com um discurso de condicionamento, às vezes antes das próprias partidas, portanto, com comunicados atrás de comunicados, portanto, com outras manobras de bastidores que acontecem, infelizmente, no futebol português, que se calhar acabam por ter muito mais coação do que propriamente este episódio, que será uma situação anormal, tendo em conta os tempos anormais que vivemos. Muito bem, acerca deste final de campeonato, disse Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, depois de uma audiência com o Presidente da República, e estou a citá-lo, parece-me que o que tem sido feito é que conta a classificação que está, não a que queríamos que fosse. A própria Federação e a Liga já o mostraram quando interromperam a segunda Liga. A quem subiu de divisão foram os que estavam em primeiro e em segundo lugar. Declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa. Isto num cenário, Paulo Baldeia, em que não haveria mais competição. Sim, isso parece-me evidente. Eu vou dizer que a mim não me choca nada que não haja campeão. Nada. Acho normal que um campeonato que não termina não tenha campeão. Há ligas em que foi determinado que havia um campeão, como por exemplo França, não é? O PSG, que tinha uma grande distância e poucos jogos para fazer. O Liverpool em Inglaterra, eu acho um crime, lesa pátria, se não houver jogos, se o campeonato não acabar e não deixarem o Liverpool ser campeão, que já não é campeão há tantos anos, e está agora com uma vantagem enormíssima. Em Portugal não me choca. Eu sei que para os portistas eu dizer isto é chocante, mas a mim não me choca nada que se o campeonato acabasse hoje, o Porto não fosse campeão, ninguém fosse... não houvesse campeão esta época. Agora, já era muito, muito, muito difícil de aceitar, para não dizer impossível, que o acesso às competições europeias não fosse feito com base na classificação e fosse, como sugeriram muitos amigos do Sport Lisboa e Benfica, que era contava a época passada, que é só de rir, não é? Vasco, concordas com esta leitura? Não concordo com esta última parte, porque a esmagadora maioria dos adeptos do Benfica não defenderam isso, não querem ganhar um título na secretaria, querem ganhá-lo, se possível, dentro de campo, e mesmo que o ganhem dentro de campo, vai saber a pouco, porque isto não é a festa do futebol, isto não é o futebol. Isto não é o futebol pelo qual nós nos apaixonamos, portanto, afirmar que os benfiquistas andaram a insinuar que isto devia ficar como na primeira volta, o Paulo há de ter visto isso uma ou duas vezes. Enfim, eu até tenho algum... Eu não disse nada, só Vasco, desculpa, eu tenho que interromper mesmo. Dá-me lá 10 segundos. Eu não disse nada disso. Eu disse que não deve haver campeão e que se terminasse agora,
o acesso à Liga, às competições europeias, deve ser feito pela classificação em que está. E depois disse que comentadores amigos do Benfica acharam que devia contar a classificação da época passada para acesso às competições europeias. E que eu acho que isso está mal. Foi isso que eu disse. Eu percebo o delay, mas o delay, se está a trocar as palavras, nós temos que ver que se calhar são os chineses aqui a interferir nesta... Olha, eu não vi nada disso. Eu não vi nada disso e o que tu queres e o que tu pretendes com isso é... Enfim, pretendes com isso tentar passar a ideia de que a opinião do Benfica é essa. Do Benfica ou da massa adepta do Benfica poderá ser essa. Se é isso que estás a tentar fazer, estás enganado. Não. E foi isso que eu expliquei há pouco. Ok? Portanto, sobre isso estamos esclarecidos. Não sei se agora houve delay, mas acho que expliquei o que queria dizer. Acho, em princípio, já chegou... Quando eu tiver acabado de dizer isto, tu já terás percebido o que eu queria dizer. Sobre a primeira volta, este tema, eu até tenho pudor em falar demasiado sobre o Benfica. Eu tenho pudor em falar demasiado sobre o Benfica, porque, reparem, eu sinto aqui dois comentadores especializados em Benfica, não é? Sou eu, que sou benfiquista, e é o Paulo, que há 6 semanas no Jornal do Jogo. Portanto, eu devia ter conferenciado sobre alguns destes temas com o Paulo antes de... E eu devia ter pedido autorização para ter opinião. Se ele, enquanto especialista em Benfica, se ele, enquanto especialista em Benfica, valida ou não aquilo que eu tenho para dizer. Agora, sobre a classificação, eu volto a dizer... Se o Benfica for campeão nestas circunstâncias, será sempre, e creio que isto é válido para adeptos de qualquer equipa, se o Futebol Clube do Porto for campeão nestas circunstâncias, o título saberá pouco, e o mesmo se aplica ao Benfica e aplicar-se-ia, creio eu, a qualquer equipa. Isto não são circunstâncias normais. Pá, eu fico com o título se quiserem. Eu fico de bom grado com o título. Sem problema. E muito bem, Vasco, e por falar em Sporting e porque o tempo voa e o nosso programa hoje tem menos uma hora que o habitual, temos que falar mesmo do Sporting. Foram conhecidas esta tarde 2 demissões na direção leonina. O vice-presidente Filipe Osório de Castro, que era o vice-presidente responsável pelos pelouros do património e da segurança, e o vogal Rahim Ahmad, que foi diretor do Jornal de Sporting, demitiram-se por motivos pessoais e profissionais, consequência da crise gerada pela pandemia da Covid-19. 2 demissões no dia em que o Sporting prolongou por mais 30 dias o pedido de layoff que afeta 95% dos funcionários. Com esta medida, o Sporting prevê reduzir os custos com o pessoal em 40%. No site do Sporting, o administrador da SAD, André Bernardo, publicou na semana passada um documento sobre a visão estratégica do clube. Nele é dito que a direção de Frederico Varandas está a tentar corrigir erros dos últimos 20 anos. Entre as medidas propostas destacam-se a aposta na formação, a revisão salarial dos colaboradores, a intenção de ter uma rede Wi-Fi no estádio, o lançamento de uma aplicação para telemóveis ou, por exemplo, a instalação de cadeiras verdes em todo o estádio de Alvalade. Rodrigo, não temos muito tempo, mas dos 3 grandes, nestes 2 meses e alguns dias de pandemia em Portugal, o Sporting foi o que teve este interregno mais agitado. Não, quer dizer, se pensarmos na perspectiva do layoff e da questão daquilo que foram as medidas de gestão que tiveram que ser feitas, aí acho que aquilo que o Sporting fez acabou por se enquadrar perfeitamente numa medida de gestão normal que muitas empresas tiveram que ser forçadas a fazer, eventualmente outras não, e portanto por aí não vejo grande tema. Mais agitado, eventualmente, com esta última semana, em que tivemos de facto aqui a saída de mais 2 elementos. Já tínhamos tido o célebre Chicão a sair, já tínhamos tido Miguel Cal, já tínhamos tido também pessoas da comunicação portanto, já são 5 pessoas que saíram entretanto. Quer dizer, há motivos que são alegados, motivos profissionais, porque estas 2 pessoas em particular que saíram hoje são empresários e que tinham empresas que também estão a passar por dificuldades e que exigiam eventualmente uma presença mais assídua. O que é certo é que acontece em simultâneo. Ao mesmo tempo vimos a ascensão de André Bernardo, que até há pouco tempo era um mero vogal e que agora assume um papel preponderante na administração da SAD, com inclusivamente o palco que lhe foi dado no sentido de apresentar desde já um documento estratégico e ter dado um conjunto de entrevistas
O que é um bocadinho estranho, até porque eu acho que, por exemplo, o Raim Ahmad ou pessoas como o Miguel Cal, eventualmente, não sei se tiveram essa oportunidade nos 2 primeiros anos de Sporting de eles próprios, se calhar, apresentarem algumas ideias que, eventualmente, teriam sido pensadas e trabalhadas, porque, infelizmente, nos Sportingistas existe uma enorme percepção da ausência de dinâmica, de trabalho, de iniciativa, até de informação aos sócios daquilo que está a passar, de planeamento estratégico. Acho que este documento tentou colmatar um bocadinho essa percepção da ausência de dinâmica e de informação, o que é de louvar. O facto de colocarem um documento cá fora, per si, é de louvar. O problema é que o documento é vazio. Do ponto de vista de ideias concretas, é um documento com muitos chavões, é um documento com muitas verdades lá para Alice, com algum revisionismo, inclusivamente no documento que se quer virar para o futuro, vai buscar muitas coisas do passado. É um documento que depois tem ali algumas trapalhadas, como por exemplo a questão da aposta no sub-21 dos jogadores jovens, falando da idade do sub-21, quando na verdade sabemos que 5 ou 6 foram colocados há 2 semanas, não tem 1 minuto sequer pelos jogos do Sporting, não sei se os meteram lá para fazer o gráfico, e quando tínhamos, por exemplo, Fernandes a tirar lugar a Joelsons da vida e a apostar em jogadores que são entulho emprestado de outros clubes. Portanto, quer dizer, questões que me fazem muito pouco de sentido, como dizer que só teremos a transformação digital do Sporting lá para 21, 22, no final do mandato, mais uma mudança de arquitetura de marca. A questão de demorarmos 2 anos para pôr cá fora um documento estratégico e esse documento estratégico depois ser muito vazio e com muitos chavões e sem grande concretização. Portanto, quer dizer, eu acho que... Ficaste desiludido, portanto. Com o documento? Sim. Ultra desiludido. Fico satisfeito no sentido de haver uma tentativa de mostrar qualquer coisa e de informar as pessoas. Acho que isso é um bom princípio. Fico ultra desiludido porque eu faço, na minha vida profissional, muitos planos estratégicos e se eu apresentasse um plano estratégico daqueles à minha administração, provavelmente era despedido, porque aquilo basicamente não diz nada. Diz intenções. E acho que o Sporting não precisa de intenções ao fim de 2 anos de mandato. O Sporting precisa de concretização. Portanto, menos palavras, mais ação. E comunicar, apresentar às pessoas a concretização dessas ações. Tivemos muitas desculpas do ponto de vista financeiro, que mais uma vez são refletidas neste documento também, as desculpas de Alcochete, etc. E agora temos as desculpas de Covid-19, que com certeza têm impacto. Ninguém é tolo ao ponto de desconsiderar que essas questões têm impacto. Não podemos estar eternamente a arranjar desculpas, porque ou então esta direção, que disse que tinha soluções, que tinha as soluções, de facto não tinha as soluções, portanto aquilo que disse na campanha não era verdade. Ou então, de facto, aquilo que achava que tinha como solução não resultou. Não podemos estar eternamente em discursos tecnocratas e em propaganda. Temos que começar a realizar, de facto, uma mudança de paradigma urgente no Sporting. Muito rápido, 1 minuto para o Paulo e para o Vasco também, para falar do Sporting e deste período. Eu acho muito difícil que o Sporting... Eu percebo o que os sportinguistas queiram mais, mas de facto o Sporting já estava numa posição muito difícil e com esta pandemia é impossível. Mas é impossível, eu digo para o Sporting como digo para o Porto. Na verdade, nesse aspecto, o Benfica chegou a este momento muito melhor preparado que qualquer outro clube português e olhando para os 2 grandes. E o Sporting agora não vale a pena estar com grandes planos estratégicos daquilo que vai fazer, porque nem sequer sabe como é que vai sair desta pandemia, não faz a mínima ideia. Vasco, muito rapidamente, relativamente à situação do Sporting e que esta crise também demonstrou. Enfim, situação do Sporting. Eu tenho acompanhado menos o Sporting, até porque o Presidente tem estado ocupado em outras missões e só agora é que parece ter regressado novamente à sua atividade remunerada, que é de Presidente do Sporting. Mas o que tenho visto, enfim, vi hoje, por exemplo, uma entrevista em que, mais uma vez, se concilia ali um certo desnorte estratégico com alguma infelicidade na escolha de palavras, quando, por exemplo, ele diz que, quando ele fala do Ruben Amorim como um treinador que, sem dúvida alguma, dentro de 3 a 4 anos estará nos melhores, ou dificilmente não estará nos melhores clubes europeus, ou que o Mateus Nunes, um jogador contratado ao Estoril, vai pagar o Ruben Amorim. Enfim, eu acho que isto, se fossem afirmações feitas, vamos lá ver, olhando aqui para o histórico presidente do Sporting, se alguém ouvisse outros presidentes do Sporting,
por exemplo, o Sousa Sintra a dizer uma coisa destas, iriam achar castiço e não iriam levar muito a sério. E o que eu receio é que o Sporting, perante uma das situações mais da história, vá continuar a ser conduzido durante algum tempo, se calhar demasiado tempo. Vamos ver até que ponto é que isso se revela, de facto, não digo fatal, mas catastrófico para o clube, liderado e conduzido por pessoas que têm, eu diria que têm inaptidão para o cargo, e acho que isto é uma forma simpática de colocar Muito bem, Vasco, ficou clara a tua ideia. Temos 5 minutos ainda para 2 temas, portanto isto vai ser contra-relógio mesmo. Cláudia Santos, deputada do Partido Socialista, está na lista de Fernando Gomes para ser a próxima Presidente do Conselho de Disciplina. A escolha de Cláudia Santos para este órgão da Federação está a gerar muita contestação, desde logo o Futebol Clube do Porto, que lembra que a deputada foi Presidente da Comissão de Instrução de Inquéritos da Liga durante o mandato de Mário Figueiredo. Os Dragões dizem que durante esse período foi evidente a falta de imparcialidade da Comissão. As críticas também surgem de várias figuras da política que sentem que não é ético uma deputada presidir a um órgão de futebol profissional. De recordar que a Comissão Parlamentar de Transparência deu um parecer favorável à nomeação da deputada do Partido Socialista, Paulo. Só para explicar, deu porque a questão é saber se é incompatível ou não é. Não é incompatível. Na lei, perante a lei, não é incompatível, não. A questão aqui é que o Presidente da Liga, que levou a senhora deputada para a Liga, disse o que disse sobre ela. Nós não podemos ignorar. Ele disse que ela tem uma aversão ao Futebol Clube do Porto e à direção do Futebol Clube do Porto. Ela acabou por sair no mandato agora do Pedro Proença, porque não tinha confiança total da Liga, mas tem a confiança total do Presidente da Federação. Mais uma vez, estas coisas devem ser evitadas. Se é alguém que levanta suspeitas pelo comportamento que teve, devia ser evitado. Se o Presidente da Federação entende que ela tem condições, nós vamos estar atentos a ver as condições, como é que ela exerce. Muito rapidamente, a minha questão não é se é deputada, se não é deputada, compreende as questões éticas, compreende isso tudo. Não, a minha questão não é se o Porto acha que ela é imparcial ou não. A minha questão que faz pensar que isto é uma verdadeira vergonha e que vai de encontro ao artigo que o New York Times escreveu do Benfica ser um Estado dentro do próprio Estado, que é completamente certeiro, porque é aquilo que acontece, é que esta senhora, mais uma vez, está envolvida nos e-mails de Paulo Gonçalves. Diz a notícia, estou a ler a notícia, o nome de Cláudia Santos também foi referido no processo dos e-mails de Paulo Gonçalves como tendo sido sugerida por Mário Figueiredo ao Benfica com a especificação do curricular, 4 dias antes de ser nomeada para o cargo de Presidente da Comissão de Instruções de Inquéritos da Liga. E é isto. Querem melhor exemplo? 30 segundos. Olha, eu tenho muito pouco para dizer sobre isto no momento, até porque tenho pouco. Fico até um bocadinho chocado e, independentemente de tudo o resto, eu fico um bocadinho chocado como é que uma menção em que a pessoa, vamos lá ver, uma pessoa que é mencionada num e-mail há 6 anos, ou que é, que, obviamente, ao ser mencionado no e-mail, dali não conseguimos inferir qualquer espécie de intervenção dessa dita pessoa no conteúdo ou no teor do dito e-mail, mas reparem como 6 ou 7 anos depois uma coisa destas volta para perseguir uma pessoa reputadíssima do ponto de vista profissional. Vasco, desculpa lá, Vasco. Não temos tempo. Vasco, deixa-me só ler o que diz o e-mail. Vasco, deixa-me só ler. É que diz aqui no documento, na publicação que está aqui, portanto, não sou eu que estou a inventar, está aqui a publicação. O que o e-mail diz assim: viva, aqui vai a sugestão para Presidente da Comissão de Inquéritos, com o aval de quem sabe muito disto. Quando lerem, por favor, liguem-me. Não, somos todos anjinhos. Não tem mal nenhum. Rodrigo, não temos tempo para concluir. Vasco. Não tem mal nenhum. Paulo, não, Rodrigo, desculpa. Rodrigo e desculpa, João, mesmo para terminar. O que eu lamento mais é que uma pessoa possa ter uma carreira inteira em que é reputadíssima na sua área, é uma pessoa nomeada por pessoas reputadíssimas nas suas respectivas áreas, como é, neste momento, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, com um trabalho que eu acho que é absolutamente meritório e que atribui o seu voto de confiança a esta pessoa, e nós conseguimos, com um e-mail
na minha opinião... Não é um e-mail. Olha o que o Mário Figueiredo... Não sei porque é que estás a ignorar o que o Mário Figueiredo disse sobre ela. Muito bem, meus senhores. Teremos certamente mais oportunidades para voltar a falar eventualmente deste assunto. Mesmo para terminar, o comentário, posso começar pelo Duarte Gomes. Duarte, e as imagens que vimos hoje das agressões de ontem, alegadamente de adeptos do Benfica, adeptos do Sporting, 3 ficaram feridos. Muito rápido, Duarte. Sim, a confirmar-se que são as agressões atribuídas a quem foram, e sejam quem essas pessoas forem, de que clube foram, porque isto não representa clubes, representa animais que não se sabem comportar na sociedade. Eu espero que a Justiça atue de forma muito firme, muito célere, e que não perdoe este tipo de comportamentos, porque eles de facto incentivam tudo aquilo que nós não queremos. Vasco, o nosso tempo terminou. Muito rápido. Sobre esta situação que está a ser tratada, se provar que envolve adeptos do meu clube, é absolutamente vergonhoso, e eu gostava que o clube se manifestasse publicamente em relação a este e qualquer outro comportamento semelhante de adeptos do Benfica, se provar, repito, porque eu não tenho a certeza, eu não vi informação suficiente sobre esse tema. Independentemente do clube, e é mesmo importante dizer isto, estou-me nas tintas para a cor do clube de quem faz isto. Independentemente da cor do clube, pessoas que fazem isto e que utilizam uma motivação supostamente futebolística para fazer este tipo de coisas merecem ser exemplarmente punidas e banidas do futebol. Não há justificação possível para isto. E é absolutamente lamentável que 2 meses e meio depois nós já estejamos a assistir a episódios destes. Muito bem, Vasco. Assim, faz hoje 24 anos que assistimos ao pior incidente sempre do desporto em Portugal, com a morte de um adepto do Sporting nas bancadas do Jamor, e, portanto, 24 anos depois assistimos a isto. Entretanto, pelo meio morreu outro adepto do Sporting, também assassinado por um adepto do Benfica. E o que é que mudou destes 24 anos? Não mudou nada. Continuamos a ter políticos cobardes, que escondem coisas na gaveta, que não reconhecem claques, que mudam leis para agradar adeptos. Continuamos a ver dirigentes que assobiam para o lado, que abafam estas situações, que permitem que isto continue a acontecer, e isto vai continuar a acontecer porque a impunidade é total. E os de sempre continuam a ser protegidos. Paulo. Para dizer o mesmo, porque isto é mesmo um caso de impunidade. Porque isto acontece com muita frequência no futebol português. Vem de muito longe. E só aconteceu outra vez ontem e vai voltar a acontecer daqui a algum tempo, porque simplesmente há impunidade. Isto acontece e as pessoas que fazem isto não lhes acontece nada. Muito bem, meus senhores, foi um prazer estar de novo convosco. Estaremos de regresso na próxima segunda-feira, e é assim que termina o dia seguinte, este regresso do dia seguinte. Boa noite.